Mãe de adolescente, quantas vezes você já ouviu a frase: poxa vida, ele não me entende, não me agradece, ele é um ingrato, tudo que eu faço por ele, eu dou coisas que eu não faço nem pra mim mesma. Eu imagino que você que é mãe sentiu dessa forma e já ouviu outras mães falando isso pra você, porque eu já ouvi muitas mães falando disso pra mim. E o que isso tá por trás dessa ingratidão? Nesse vídeo nós vamos ver, será mesmo que o adolescente é ingrato ou ele pode não ser? Vem descobrir. Sabe aqueles dias que você precisa dar uma passadinha rápida no shopping para fazer uma troca de alguma coisa? E aí sua filha tá com você, você pega ela no colégio, ou pega o seu filho e vai dar uma voltinha no shopping para fazer aquela troca e de repente a sua filha para numa vitrine, olha um tênis maravilhoso, fala assim: ô mãe, vem aqui, dá uma olhadinha nesse tênis. E aí você já vai se preparando, sabendo que lá vem o pedido. Aí você olha para ela, olha pro tênis, faz aquela cara de quem, né? E daí, né? E ela responde pra você: dá, mãe, dá, por favor. Com aquela cara de pidona, você se derrete toda, o seu coração fica assim. Você responde: mas filha, você não tá precisando de mais de um tênis, não é a hora, não tem necessidade. E ela continua com aquela carinha, o seu coração se despedaça e você acaba dando. Sim, eu entendo você, já passei por isso, mas... E aí depois ainda vem o pior. Por quê? Porque nenhum agradecimento, nenhum muito obrigado, mãe, aparece. E aí você se pergunta: por que será que esses adolescentes, né, não nos agradecem, não reconhecem o nosso esforço? Às vezes a gente deixa de comprar coisas para nós mesmos, para dar para os nossos filhos, tentar dar o melhor. Algumas mães falam assim para mim: eu não tive isso, doutora, e eu dou o melhor que eu posso para o meu filho. Então, quer dizer, a gente deixa querendo suprir uma carência que foi nossa e acaba dando demais para os nossos filhos e nem assim somos reconhecidas e nem um muito obrigado ganhamos. É de se sentir mal, né? Mas eu estou aqui para fazer com que você entenda que muitas vezes pode parecer ingratidão, mas pode não ser uma real ingratidão. E eu vou te dar esses motivos. Muitas vezes as reações dos nossos filhos adolescentes, elas são inapropriadas ou elas são desproporcionais àquele momento. E isso não quer dizer que é de forma intencional, pensada. Muito pelo contrário. O cérebro do adolescente está vivendo uma grande transformação e se você for ler a literatura que fala de jovens e adolescentes, fala isso o tempo todo. Mas o que é essa maldita transformação? São mudanças muito radicais e que a gente não tem clareza da dimensão delas. E eu tô aqui para fazer você que é mãe de adolescente lembrar-se dessas mudanças que são sim muito intensas e que eles são impulsivos, quer dizer, agem por impulso sem pensar, não tem esse filtro cerebral, essa função, essa habilidade do cérebro ainda não está acontecendo e por conta desses hormônios também que são liberados, né, uma flutuação hormonal, eu já falei isso em outros vídeos, e aí a gente tem reações de emoções e de não saber identificar os sentimentos que está tendo por conta dessa flutuação hormonal que leva a flutuações emocionais, que a gente costuma dizer que parece uma montanha-russa, né? Também temos essa transformação do cérebro que não tem essa capacidade de saber se colocar no lugar do outro, então esperar que o seu filho se coloque no lugar de seu e pense assim: ai, minha mãe trabalha o dia todo para ganhar dinheiro e economiza para poder me dar as coisas. Isso não vai acontecer, é uma expectativa irreal, porque o cérebro do seu filho ainda não tem essa capacidade. Isso vai acontecendo à medida que ele vai amadurecendo. Então, claro que quanto mais perto dos 19, 20 anos o seu filho vai estar, mais maduro esse cérebro tá e mais a gente diz que ele vai ter saúde mental no sentido de saber se colocar no lugar do outro. Mas isso leva tempo para acontecer. Isso é um
processo, compreendeu? Um outro motivo é a mãe criar expectativas das ações dos seus filhos irreais, né? Vamos pensar, para a mãe, para nós mães, um ato que a gente está tendo de cuidado, por exemplo, ou sendo generosa, pode ser entendida pelos nossos filhos de outro ponto de vista. Vou dar exemplo. Por exemplo, quando o seu filho pede para ir numa balada na casa de um amigo e você, num ato de cuidado, quer controlar onde é a casa, quem são os pais, e isso é legítimo, é nosso papel de mãe mesmo fazer isso. Mas do ponto de vista do seu filho, ele acha que você não está confiando nele. Percebe que a mãe tem um olhar, o filho tem outro olhar, são pontos de vista diferentes e não tem certo nem errado, né? Então, claro que nós estamos no nosso papel de cuidar e proteger. E o filho está querendo buscar e conquistar a autonomia e a independência dele. Então, não tem certo e errado. É pontos de vista diferentes, cada um no seu momento e com as coisas que precisa viver. Então, um outro exemplo. A mãe está sendo generosa, vai e compra uma roupa, uma maquiagem que você sabe que a sua filha estava querendo muito. E aí você chega toda feliz para entregar para ela, espera, né, um grande abraço, um agradecimento, um reconhecimento do seu agrado. E aí ela não dá muita bola, não reconhece, fala, tá bom, obrigado, até, só assim meio de uma forma muito banal, né? Como se fosse qualquer outra coisa. E aí você se entristece. Então, criamos expectativas de reações dos adolescentes que às vezes eles não fazem por mal, eles nem se dão conta. Somos nós que precisamos ensinar. E aí é o momento de você conversar e falar. Poxa, fiquei triste, que eu esperava que você, né, fosse reconhecer que eu lembrei que era o que você queria. Poxa, fiquei magoada que você tá achando que eu não tenho confiança de você, mas eu só tô querendo te proteger. Não sei quem são os pais do seu amigo, que só saber isso. Então, ter essa conversa madura, né, com os filhos. Aí você vai ensinando para eles como que a gente conversa, como que a gente se relaciona socialmente dentro de casa. E esperar que o adolescente já esteja maduro para essas conversas sérias é uma expectativa irreal, porque é você que está ensinando, é você que está educando. E à medida que ele vai amadurecendo, aí sim, ele vai tendo essa habilidade de fazer sozinho. Mas isso leva tempo. A gente chama isso de autonomia. É um processo, uma caminhada, e quanto mais jovem, mais perto da adolescência inicial o seu filho está, mais vai exigir de você. Quanto mais formado ele estiver, 16, 19 anos, menos você vai precisar estar ensinando e ele já vai fazer isso por conta própria, beleza? Um outro ponto importante são as falhas na comunicação, na nossa forma de comunicar, porque a responsabilidade da comunicação está em quem está emitindo a mensagem e como que o outro está recebendo. Eu checo como que o outro está recebendo, como que o seu filho recebeu a sua mensagem. A gente precisa entender que os filhos adolescentes, eles não se sentem entendidos, compreendidos pelos adultos. E você se faz ser entendida pelo seu filho, aí eu gosto de dizer assim, a mãe fala uma língua, o adolescente entende outra língua e não tem ninguém para traduzir a língua. Então um fala A, outro fala B e a gente entende C e ninguém se entende e muitos maus entendidos acontecem por falha na comunicação. E é claro, não é uma tarefa fácil a gente aprender a se comunicar, porque exige esforço mental, exige que a gente pense antes de falar. E é esse o treino que a gente faz. Eu tô aqui pra gente treinar essa habilidade de saber se comunicar, desenvolver a nossa forma de falar de uma forma não violenta, porque eu acredito que a gente pode sim dar limite, dar regras, ensinar, educar, sem castigo, sem punição, sem desrespeito. É nisso que eu acredito e para isso que eu tô aqui falando de adolescente para você. Então, olha só, traduzir a língua do adolescente para a mãe entender como ele pensa, como ele sente, como ele percebe as coisas às volta dele. Porque é esse conhecimento que faz a gente aprender a se comunicar de uma forma efetiva. Então eu dei motivos para você entenda que esse comportamento que parece ser ingrato, talvez não é nenhuma forma consciente do seu filho e a sua filha de não saber expressar e manifestar a gratidão. Muito pelo contrário, é esse momento da vida porque ele está passando e nós podemos ensinar. E aí para isso é importante que a gente tenha clareza do significado da palavra gratidão, que é uma
palavra que tem muitos conceitos, né? Existem muitas facetas do conceito de gratidão, e a gente pode dizer, então, que a gratidão pode ser um reconhecimento por coisas boas que acontecem na vida da gente. Você pode agradecer a Deus, ao universo, a quem você acreditar, mas que é um sentimento bom que a gente tem por coisas boas que acontecem na nossa vida. Também pode ser por agradecer, né, sentir essa gratidão por algo que alguém fez pra gente, né? A gratidão também pode ser um modo de aprender a humildade, né? A gente entender que outras pessoas na nossa volta, que as coisas boas que acontecem na nossa vida não só acontecem porque acontecem, mas que tem pessoas envolvidas, outras pessoas envolvidas. Então, ter essa humildade de reconhecer que coisas boas, coisas positivas acontecem na nossa vida por outras pessoas que influenciam isso. Então é importante a gente ter essa clareza da gratidão, né, para poder reconhecer, ter a consciência e poder ser grato. E aí eu te dou uma sugestão, você que é mãe de adolescente, comece a criar o hábito com seu filho adolescente de agradecer, nem que seja 3 coisas, e comece a estimular o seu filho, a sua filha adolescente a agradecer, que seja por ter conseguido tirar uma boa nota na escola, ou por ter conseguido ir na casa do amigo, ou por ter acordado no dia de hoje, né, por coisas simples do dia a dia, e seja você o modelo para o seu filho. Agradeça as pessoas que te servem, agradeça e seja gentil no trânsito, que é uma coisa difícil hoje em dia, né? Mas seja o seu exemplo, que ilumine, que inspire o seu filho a mostrar gratidão na vida dela, que isso é uma ferramenta fundamental para que a gente seja feliz. Então, se você está aqui comigo até agora, gostou desse vídeo, não sabe quem fala de adolescente, lembra que sou eu que estou aqui para falar de adolescente para você. Divulga esse vídeo para o máximo de mães de adolescentes que você conhecer. Se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, dá aquele joinha, porque tudo isso contribui para que eu consiga atingir o maior número de mães de adolescentes, porque esse é o meu objetivo aqui. Um beijo, gratidão pela sua atenção, a sua confiança. E vamos juntas evoluir e abrir a mente.